Estão me ouvindo? Gabriela está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, professor. Ah, ok. Bem, pessoal, então vamos lá, que nós temos pouco tempo. A gente vai comentar hoje os 2 exercícios que nós fizemos. Na outra aula não deu para fazer do primeiro, porque o professor Moisés precisou terminar uma prática com vocês. E nós vamos comentar aqui nesse tempo que a gente tem os 2 exercícios que eu enviei, tá? Então, nosso primeiro exercício é um exercício, os 2 primeiros exercícios que eu enviei são de imunologia, e hoje à tarde eu enviei o terceiro exercício, que são esses 3 exercícios, essas 3 atividades que nós vamos fazer. Os 2 primeiros, que nós vamos comentar hoje, são relacionados ao assunto imunologia, e o terceiro sobre microbiologia, que é o assunto que a gente está trabalhando para a segunda verificação. Esses 3 exercícios são exercícios voltados para dentro da área de vocês, né? Então, situações da imunologia e situações da microbiologia que vão se apresentar no dia a dia de vocês, e o embasamento teórico que nós vimos será necessário para você conseguir resolver esses exercícios. Então, esse primeiro exercício aqui é sobre as células do sistema imune. Então, é uma situação que foi criada aqui, mas um exame real, né, que vocês vão se deparar no dia a dia, vocês precisam fazer a análise. Levando em consideração os seus conhecimentos sobre imunologia, analise o hemograma abaixo. Este aqui é um resultado, é um hemograma, né, que nada mais é do que a contagem dos elementos celulares do sangue, e que você, como enfermeira, enfermeiro, vai fazer essa solicitação em diversas situações, né? Então, se está fazendo um pré-natal, você vai solicitar esse exame. Você está consultando um hipertenso, um diabético, uma criança, você vai solicitar esse exame. Em outras situações que não for você que fez essa solicitação, foi um outro profissional, mas eu tenho falado para vocês que vocês farão parte de uma equipe multidisciplinar, e essa equipe multidisciplinar vocês atuarão, inclusive, olhando e interpretando esses exames. Então, podem solicitar e podem também analisar. Isso vai servir para aquela situação que eu falei para vocês. Vocês farão o diagnóstico clínico e solicitarão exames complementares, e associando o diagnóstico clínico com o diagnóstico laboratorial, vocês vão conseguir, são 2 pilares que vocês vão se apoiar para fazer uma intervenção, tá? Então, aqui a gente vai trazer aqui para o lado da imunologia, como eu falei para vocês, o hemograma, ele nada mais é do que a contagem de células presentes no sangue. E, como nós conversamos lá na imunologia, no sangue é onde estão os diversos tipos celulares produzidos pela medula óssea. Nem todas as células da corrente sanguínea são células do sistema imunológico, como eu falei para vocês. E aqui, pelo exame, a gente vê
começa olhando pelo eritrograma, que nada mais é do que a contagem do número de hemácias, né? Na verdade, o eritrograma é a avaliação da característica de uma célula que está em abundância e que nós vimos lá no esfregaço sanguíneo, que são as hemácias. Então, o eritrograma e as hemácias, né? Eles não são células do sistema imunológico. Mas por aqui a gente já começa a ver que é a avaliação de uma característica de um tipo celular presente na corrente sanguínea. Então, o eritrograma vai ver a quantidade de hemácias, né? Então, aqui foi o que ele determinou por milímetro cúbico. Aqui eu vou ter os meus valores de referência, né? Não vou precisar também decorar o número de todas as células, o que é normal, o que está alterado, o que está acima, o que está abaixo. É lógico que, com o decorrer do tempo, isso vai ficar muito mais fixo na minha cabeça. Então, eu vou saber qual é o parâmetro normal de uma determinada quantidade de hemácia, eu vou ver qual é o parâmetro normal da quantidade de leucócitos, de linfócitos. Isso já vai ficar bem fixado na minha cabeça. Mas isso advém do meu trabalho, do dia a dia, isso no decorrer do tempo, né? Não é uma exigência que eu saiba todas essas referências, e o resultado do exame, como mostrei aqui para vocês, ele já vem com essas referências, né? Então, aqui eu tenho as referências já demonstrando. Então, vamos lá avaliar aqui. Hemácias, apesar de não ser do sistema imunológico, vamos só olhar para a gente começar a ter uma ideia. Então, hemácias está em 4,5 vezes 10 a sexta por milímetro cúbico. O parâmetro normal é de 4,5 a 5,5. Então, vejam que aqui está no parâmetro normal. A quantidade de hemoglobina presente nessa hemácia, 12,6, e as referências é de 13 a 17,5. Então, vê que está um pouquinho abaixo aqui, mas nada destoando, muito acentuado. Essas outras características, hemoglobina, hematócrito, essas siglas que vocês veem aqui, HCM, né? VCM, HCM, tudo isso são características morfológicas da célula. Qual célula? Da hemácia. Então, o tamanho da hemácia, o formato dessa hemácia, tudo isso é avaliado. Por isso que isso aqui é chamado de eritrograma. Essa parte inicial não tem muito a ver com a imunologia que nós trabalhamos. Onde nós vamos enxergar a imunologia é aqui onde estão as células, onde foram feitas a contagem das células que são do sistema imunológico. E a primeira coisa que a gente vê aqui é algumas células que não é novidade, porque nós já falamos lá na imunologia. Os leucócitos são um grupo de células, né? Deixa eu ver outra célula aqui que a gente não é diferente. Eosinófilo nós falamos de basóferos, linfócitos, monócitos, né? Nós vimos que essas células elas fazem parte das células do sistema imunológico. E o grupo de leucócitos, então, são um grupo de células do sistema imunológico, e é lógico que o que eu vou avaliar aqui no meu exame, no meu resultado de exame, vai ser o quê? Vai ser o número dessas células. Então, ela está com 24.220 por milímetro cúbico. O normal aqui é de 4 a 11. Então, está muito elevado, né? Então, esta célula está exacerbada na minha corrente sanguínea. Então, eu estou fazendo a leitura. Depois eu vou questionar vocês, que foi as perguntas que eu fiz. Vamos lá ver outra célula. Os bastonetes, 727, né, de 0 a 1.000, está ainda no parâmetro normal. Os segmentados, 21.000, acima de 21.000, e o normal é de 2 a 7.000. Então, essa aqui é uma célula que está exacerbada, né? É um leucócito, vejam só, o grupo de leucócitos eu tenho integrante que são as células chamadas células segmentadas. Essas células segmentadas são células maduras, né?
São células do sistema imune maduras. Os bastonetes são aquelas células ainda imaturas. Então, quando eu tenho muita célula imatura, ou seja, quando eu tenho muito bastonete, o que é que significa? Qual é a interpretação que eu posso fazer? Significa que a infecção ela está exacerbada naquele momento, ela está aumentada, ela está presente, ela se faz presente. Por que eu sei disso? Porque os bastonetes significam células jovens. Se eu tenho muitas dessas células jovens na minha corrente sanguínea, significa que as minhas células não estão tendo tempo suficiente para serem maturadas. Por quê? Elas estão sendo produzidas pela medula óssea em grande quantidade e para combater aquele processo infeccioso que está naquele momento, que está estabelecido lá, né? É como se fosse o micro-organismo tivesse entrado, né? A infecção tivesse realmente acontecendo naquele momento de forma exacerbada. Mas a gente viu que, apesar de ter um número significativo, aquele ainda está dentro do normal de bastonetes. Mas o número de segmentados está muito elevado. Então, o que significa? Eu tenho células maduras do sistema imunológico na minha corrente sanguínea, em grande quantidade. Então, significa que eu tenho uma infecção estabelecida, mas uma infecção que provavelmente é uma infecção persistente. É uma infecção que está há algum tempo lá, que o meu sistema imunológico está combatendo, mas eu não estou precisando de muita célula a ponto delas não terem tempo para amadurecer. Então, vejo que até por essa leitura, eu consigo determinar se a minha infecção ela é daquele momento ou se é uma infecção persistente. Aqui a gente avaliaria que é uma infecção persistente. O que mais? Eosinófilos 242, está elevado também quando comparado aqui. Linfócitos 969 e monócitos, que são aquelas células fagocíticas da corrente sanguínea, 1211 também está elevado. Então, o que eu estou avaliando aqui? Eu estou avaliando que as células que compõem o sistema imunológico, elas estão elevadas. Essa é a minha leitura, esta é a minha. Agora eu vou fazer a minha interpretação. Vamos ver que outra informação tem aqui no exame. A plaquetograma. Plaqueta também são células, mas não são células do sistema imunológico. São células que estão relacionadas com o processo de coagulação sanguínea, né? Aqui foi avaliado também 253 mil, está dentro do parâmetro normal, que vai de 150 a 450 mil. Tá? Então, o que interessa é eu avaliar, né? Vocês veem aqui que está até marcado, né? Então, os leucócitos estão elevados. E aí, eu vou ao questionamento. Interprete o que está ocorrendo com este paciente. Então, a interpretação, ela vem do meu embasamento teórico lá da imunologia. O que está acontecendo com o meu paciente? Se eu tenho elementos do sistema imunológico sendo produzidos além do normal, além do que é basal, significa que está ocorrendo um processo infeccioso. Algum antígeno entrou ali, né? Então, pode ser um micro-organismo que está causando uma infecção. Agora, onde é esta infecção? Na corrente sanguínea? Não necessariamente, né? Eu estou avaliando as células na corrente sanguínea. Mas essa infecção ela pode ser em qualquer sítio, né? Pode ser uma pneumonia, pode ser uma infecção de pele, pode ser uma infecção gastrointestinal. Tem que avaliar. Como é que eu vou saber onde é que está acontecendo esta infecção? Aí eu vou pegar a minha clínica que eu tenho do paciente. Lembra do diagnóstico clínico? Então, eu peguei o diagnóstico laboratorial, viu que os leucócitos estão elevados. Isso significa que eu tenho uma infecção estabelecida. Eu pego a informação clínica que eu tenho do meu paciente e agora eu junciono essas duas coisas. Leucócitos elevados com a clínica do paciente, eu vou conseguir definir onde é que está ocorrendo esta infecção. Então, se eu sei clinicamente, né, eu avaliei, eu fiz a anamnese do meu paciente, eu fiz o meu exame clínico e a reclamação era de algo no pulmão, agora eu vou definir com a minha característica clínica, com o meu exame laboratorial, onde está
acontecendo. Então, é esta interpretação que vocês deveriam ter chegado à conclusão. Está ocorrendo uma infecção com o paciente e associo com a clínica do paciente e determino onde está ocorrendo a infecção. Baseado em que informação podemos afirmar isso? Podemos afirmar que está ocorrendo uma infecção porque o número de células do sistema imunológico, principalmente os leucócitos, estão elevados. E quando eles estão elevados, isso é característico de um processo infeccioso. Tá? Então, uma pergunta simples, direta, questão interpretativa. Como enfermeiro, qual intervenção você faria? Então, olha só, eu fiz o diagnóstico clínico, eu fiz o diagnóstico laboratorial, né? Eu identifiquei o que está acontecendo e agora eu preciso fazer uma intervenção. É lógico que a intervenção vai depender do que está acontecendo com o paciente. Ah, é uma pneumonia, então pode ser feita uma intervenção medicamentosa, né? Ah, esse paciente está com leucócito elevado, mas eu avaliei que eu não vejo sinais clínicos de infecção em nenhum local. Ah, é o meu catéter que está hiperemiado, né? O meu catéter central está hiperemiado. Essa pode ser a fonte de intervenção. Então, que intervenção eu faria aí? Se eu identifico que é o catéter que está promovendo essa infecção, lógico, eu vou retirar o catéter. Se é um processo infeccioso acontecendo num sítio, eu vou fazer uma intervenção medicamentosa. Isso só para exemplificar duas características, duas formas, duas intervenções que vocês podem fazer. Ok? Então, é um exercício simples, mas que vai estar dentro da área de vocês. Vocês solicitarão esse exame, vocês irão interpretar, né, fazer a leitura do exame e fazer a interpretação do que está acontecendo e fazer uma intervenção. Ok? Alguma dúvida em relação a esse primeiro exercício? Não. Então tá. Aí vamos agora dar uma olhada no nosso exercício número 2. Só compartilhar aqui. Então, o nosso exercício número 2, que foi entregue por vocês hoje, é também de imunologia, né? De transplante aqui de células, na verdade, sangue também é um tecido, tá? Então, transplante de tecido e que você precisa fazer uma intervenção. Esse exercício, o meu objetivo é mostrar para você que a nossa disciplina, ela não é uma disciplina para você olhar e deixar de lado, não. É uma disciplina que se fará presente no teu dia a dia de trabalho, tá? Então, aqui é uma segunda situação, né? Paciente de HS 72 anos, internado em unidade de terapia intensiva, necessita urgentemente da realização de uma transfusão sanguínea. A equipe da unidade recebe o resultado de tipagem sanguínea, que é esta informação aqui. Então, nós fizemos isso em aula prática, né? Então, o objetivo lá era vocês aprender como é que se faz uma tipagem sanguínea, né? Então, ele recebe aqui a tipagem sanguínea. É lógico que no dia a dia de vocês, eles não vão enviar a lâmina e a figura, tá? Mas isso aqui é uma forma didática de você interpretar o que está vendo aqui nessa figura. É lógico que quando ele for enviar para você, ele vai enviar o quê? Vai enviar o resultado. Olha, o sangue desse paciente é AB positivo, é A positivo, é O negativo. Ele vai enviar o resultado, tá? Toda vez antes de uma transfusão sanguínea, é solicitado a coleta de uma amostra de sangue para que seja feita a tipagem sanguínea, igualzinho, né? Uma das formas de fazer é igual como nós fizemos lá na nossa aula prática, onde a gente coloca 3 gotas de sangue e aí coloca em contato esse sangue com os anticorpos, né? Anti-A, anti-B e anti-D. A legenda aqui para vocês, o rachuriado aqui significa
que o sangue aglutinou, e quando aglutina, significa que o anticorpo achou na superfície da hemácia o antígeno A, né? Aqui ele achou o antígeno B, e aqui, como não aglutinou, né, que a legenda diz aqui, significa que o anti-D é o anticorpo que procura o fator RH na superfície das hemácias. Então, aqui ele não tem o fator RH. Então, aqui seria um sangue do tipo AB negativo, tá? Isso aqui é primordial, eu saber, para ver se esta bolsa da figura 2 vai ser possível fazer o transplante ou não, né? Fazer aqui a transfusão sanguínea. Qual é, professor? AB negativa. Certo? Alguma Professor, dúvida? mas quando aglutina, ele não é positivo? Quando aglutina o quê? Ele não é positivo? Não, quando aglutina significa que o anticorpo que eu coloquei aqui, ó, anticorpo anti-A, significa que ele encontrou na superfície da hemácia daquela gota de sangue o antígeno A. Então, se ele encontra, ele se liga e, ao se ligar, ele aglutina as hemácias. Foi isso que nós vimos lá na aula prática. Quando ele não encontra, não existe aglutinação. Então, eu coloquei o sangue, coloquei o anticorpo, botei em contato os dois, só que ele não encontrou o fator RH na superfície da hemácia. Então, ele não se ligou. Se não se liga, não vai aglutinar. Tá? Então, é por isso que aqui é... Então, o mesmo paciente, 3 gotas, o mesmo sangue. Então, o anticorpo A achou aqui, achou, aglutinou. Então, tem a molécula, o açúcar do tipo A. O anticorpo B achou, achou e aglutinou. Então, significa que na superfície da hemácia deste indivíduo tem a molécula A e tem a molécula B. Então, significa que ele é AB. Agora, nós vamos avaliar se ele é positivo ou negativo, que a gente faz usando o anticorpo anti-D, que é o antifator RH. Então, colocamos em contato. Como não tem, ele não encontrou. Então, significa que aqui é AB negativo. Alguma dúvida? Não? Posso continuar? Então, nós já sabemos que... Oi, alguém quer perguntar? Então, aqui nós já sabemos que... É o fator RH que o senhor estava falando? Não entendi a sua pergunta. Anti-D é o fator RH que o senhor estava perguntando? Anti-D é o fator RH. Lembra lá da nossa aula prática que nós tínhamos 3 anticorpos? Mas eu não me lembro do senhor ter falado que era anti-D. Oi? Mas eu não estou lembrando que era anti-D que o senhor falou. Anti-D, estava lá no vidrinho. Anti-A, anti-B... Pois é, professor, olha, porque assim, como o pessoal mandaram todos os trabalhos para mim, eu percebi que todo mundo botou, só 2 pessoas botou negativo, ou foi uma. Aí eu falei, eu tinha botado AB positivo. Eu falei, mas eu botei AB, acho que só 1 ou 2 botou, eu fiquei na dúvida. Eu ainda tô me empacando aí, porque como eu interpretei essa imagem, é que o aglutinado seria positivo, como pintado aqui embaixo. Se tivesse pintado não aglutinado, eu botaria negativo. Eu não sei se eu não soube interpretar. Isso, o não aglutinado significa que é negativo. Então, por exemplo, se tivesse branco aqui e se tivesse branco aqui, este sangue seria do tipo O negativo, né? Não ficaria em nenhum deles. Então, a legenda diz, ó, aglutinado é positivo, não aglutinado, negativo. Se quiser tirar o negativo e o positivo, fica. Aglutinado significa que está presente e não aglutinado significa que não está presente. Então, aqui na hemácia está presente o A, está presente o açúcar B, então ele é do tipo AB, só que não está presente o fator RH. Então, ele seria A, eu acho B... que então o professor não soube interpretar a legenda, porque o que eu interpretei, eu botei AB, e como está pintado aglutinado, eu botei como ele se fosse positivo. Eu acho que eu não soube interpretar. É porque cada gota dessa você vai avaliar uma coisa. Aqui você vai avaliar os tipos sanguíneos, né? Que pode ser do tipo A, do tipo B
do tipo AB e do tipo O, que é aquele que não tem nada. Nessas duas primeiras gotas, você avalia o tipo sanguíneo. E na terceira, você avalia o fator RH. Nós fizemos várias vezes isso lá em aula prática e a gente lia lá dessa forma. As duas gotas e a terceira é o fator RH. Tá bom? Então, aqui o que nós já sabemos? Nós já sabemos que o meu paciente, ou seja, quem vai receber o sangue, o receptor, ele é do tipo AB negativo, tá? Então, ele é AB negativo. Ok. Então, a primeira informação que a gente tem, e é lógico que a gente só pode transfundir sangue quando o doador e o receptor são compatíveis. Isso também nós vimos, eu vou já mostrar o slide aqui para vocês, tá? Então, aqui o tipo sanguíneo do paciente na figura 1, e uma bolsa de concentrado de hemácias, figura 2. Né? Não preciso dizer qual é, porque já está aqui, ó, O positivo, né? O sangue, a bolsa que eu tenho, a bolsa que chegou para eu transfundir, é O positivo. Baseado nessas informações prestadas e nos seus conhecimentos de imunologia, responda. Você recomendaria a transfusão sanguínea? Aqui nós não deveríamos recomendar a transfusão sanguínea. Por que não? Deixa eu tentar compartilhar aqui com vocês a tela. Ó. Tá vendo? Então, olha só. O meu doador, que é a minha bolsa lá, ele é O positivo, tá? Então, e o meu receptor, ele é AB negativo. Eu não posso doar. Este sangue ele não pode ser transfundido para este paciente. Por que não? Porque senão, ó, o fator RH que está presente lá na hemácia, da bolsa de concentrado de hemácias do doador, vai reagir, né? Porque aqui ele não tem o fator RH. É como se eu estivesse colocando uma... Como se tivesse, não. Eu estou colocando uma hemácia num sistema, né, que não tem RH. E aí o meu sistema imunológico, os meus elementos vão reagir contra esta bolsa de concentrado de hemácias. Então vejam como isso é simples, eu saber qual é o tipo sanguíneo do meu receptor e saber qual é o sangue que está naquela bolsa, no caso do doador, para ver se é compatível ou não. Isso tem que ser avaliado, isso é sério demais, isso deve ser tomado o máximo cuidado para que não ocorra essa transfusão inadequadamente, tá? Então, se eu transfundisse, ó, para quem é que eu posso? Então, aquela bolsa de concentrado de hemácias, para quem é que eu posso transfundir? Eu posso transfundir para um paciente AB positivo, eu posso transfundir para um tipo A positivo, eu posso transfundir para o B positivo e eu posso transfundir para o próprio O positivo, tá? Então, essa tabelinha aqui, ela é bem resumida, mas ela é super interessante. Inclusive, muitas das vezes, no ambiente hospitalar, essas tabelas, elas estão pregadas lá para a gente não esquecer e ficar lembrando continuamente dessa coisa que é extremamente importante, tá? Então, aqui... Deixa eu ver se eu volto aqui. Pronto. Então, aqui, eu não vou poder transfundir. Então, você recomendaria a transfusão sanguínea? Não. Justifique. Porque o meu doador é fator RH positivo. E quando eu transfundisse para o receptor, eu ia ter uma reação imunológica contra aquelas células que eu estou transplantando, no caso aqui, o meu concentrado de hemácias, tá? Então, vejo que esta é uma decisão do enfermeiro. É ele que vai decidir, eu vou transfundir ou não vou transfundir. E é baseado nisso aqui que nós vimos em sala de aula que ele vai tomar essa decisão. Ele tem que saber qual é o sangue do receptor, qual é o tipo sanguíneo e qual é o sangue que está sendo transfundido, tá? Além de outros fatores, lógico, que vocês vão observar, né? Temperatura dessa bolsa de concentrado de hemácia, isso aqui já não diz respeito à minha disciplina, né? Mas está dentro aí desse processo de transfusão.
temperatura dessa bolsa de concentrado de hemácias, temperatura do paciente que está sendo transfundido, verificar se ele não está com febre, né? No caso, a temperatura que eu falei, verificar se ele não está recebendo nenhuma medicação endovenosa que possa lisar essas hemácias, aí, como KCl, por exemplo, a reposição de potássio, né? Uma solução hipertônica de glicose. Tudo isso pode levar com que essas hemácias, né, presentes aí nessa bolsa sejam rompidas. E nós vimos que o rompimento dessas hemácias ela vai trazer repercussões para o meu sistema. Ele pode causar problemas renais, né? Eu vou ver logo as manifestações clínicas, o paciente tendo ali, às vezes, convulsões, às vezes, o que a gente chama tremores corporais, né? Então, quando eu vou transfundir essa bolsa, eu tenho que tomar todos esses cuidados. Vamos lá. O sangue do meu receptor, aliás, o sangue do meu doador é compatível com o meu receptor? É uma das primeiras coisas que eu vou ver. Segundo, vou avaliar as características clínicas do meu paciente para ver se é possível fazer essa transfusão. Terceiro, inicio a transfusão e observo para verificar se não vai ocorrer nenhuma alteração. No ambiente hospitalar, quando o Hemopa vai entregar essas bolsas lá, ela carimba, né? Tem um carimbo que você vai colocar os dados, nome do paciente, que você está infundindo, a temperatura do paciente no início da transfusão, a pressão arterial, a frequência cardíaca. Depois, no meio da transfusão, você vai anotar de novo temperatura, pressão arterial, frequência cardíaca. No final, a mesma coisa. E aí você vai dizer, houve ou não reação transfusional? Aí você vai preencher e vai assinar lá, porque foi você o profissional responsável por fazer esse transplante, esta transfusão sanguínea. Então, parece uma coisa corriqueira, mas é uma coisa que tem muitos meandros, né? Muitos detalhes e que eu preciso tomar cuidado, porque isso pode trazer uma repercussão séria para o meu paciente. Então, essa seria a justificativa. Eu não vou transfundir esse sangue, porque o doador ele não é compatível com o sangue do receptor. A segunda questão, os sinais clínicos observados em uma transfusão inadequada são devido a quais fatores? Então, se eu transfundisse esse sangue, o que aconteceria? Os anticorpos do receptor iam atacar essas hemácias, né? Ia se ligar nas hemácias e os elementos como, por exemplo, as proteínas do complemento iam romper essas hemácias. As células fagocíticas também iriam fagocitar. Então, essas hemácias elas seriam destruídas. E, ao ser destruída, ela ia liberar os seus conteúdos, né? Isso está lá no material de vocês. Ela ia liberar os conteúdos que tem dentro da hemácia, a hemoglobina. E a hemoglobina ela é tóxica, né? Ela pode causar problema nos rins, vai causar diversos problemas. Tá? Então, esses seriam os sinais clínicos observados. E esses sinais clínicos que eu falei para vocês, tremores corporais, reações alérgicas na pele imediatas, né? Então, essas seriam as observações que eu faria, e isso é devido a quais fatores? A destruição pelo sistema imunológico das hemácias transfundidas. Terceira, quais elementos imunológicos estão envolvidos nas reações transfusionais? Então, quais que estão envolvidos aqui? Principalmente o anticorpo, né? Porque se eu pegar esse sangue O positivo e transfundir para este receptor que é AB negativo, os elementos do sistema imunológico, principalmente os anticorpos desse receptor, eles vão atacar essas hemácias, né? Promovendo a lise das hemácias pelas proteínas do complemento, fagocitose pelas células fagocíticas e a liberação dos conteúdos, e esses conteúdos são tóxicos para o nosso sistema, tá certo? Então é isso, esse é o comentário aqui que eu tinha para fazer em relação a esses dois exercícios. Alguma dúvida? Não, senhor. Não, professor. Oi, alguém? Não.
Pergunte, se está com dúvida, perguntar. Ei, professor, sabe Oi. que eu acho que faltou, assim, por mim, que eu estou lhe falando nessa primeira questão, Fale um pouquinho mais alto que eu não estou ouvindo. eu acho que aconteceu foi, como foi que eu interpretei essa imagem? Que se tivesse pintado não aglutinado, eu botaria negativo. Eu acho que faltou ficar mais atenta na imagem, entendeu? Sim, aí tem que ler a legenda, né? Pois é, eu botei a B positivo pelo motivo do aglutinado tá cheio de pontinho. Como que o aglutinado é positivo, é por isso que eu botei a B positivo. Uhum, você confundiu, né? É. Mas olha só, o que eu falei para vocês em sala de aula e continua valendo, e é por isso que eu estou corrigindo esse exercício com vocês aqui, né? Porque a minha intenção com vocês não é que vocês... não é um sistema de punição, entendeu? É um sistema de aprendizado. Então, é até saudável que você erre aqui nesse momento, mas que você tenha a convicção de que lá no teu ambiente de trabalho você não pode cometer erros, tá? É isso que eu quero de vocês aqui. Então, o exercício é justamente para instigar, é para mostrar a importância da disciplina aqui para dentro da área de vocês e, consequentemente, para instrumentalizar vocês no dia a dia de trabalho, tá? Porque muitas das vezes no nosso ambiente a gente faz de forma mecânica, né? A gente faz de forma mecânica. E vocês veem a grande quantidade de informações que eu tenho que verificar antes que eu vá fazer esta transfusão, tá? Uma outra coisa importante para a vida de vocês, inclusive vida acadêmica, é que vocês saibam interpretar gráficos, figuras, tá bom? Isso é importante para vocês quando forem fazer prova de especialização, prova de mestrado, prova de doutorado, prova de concurso, tá? Isso aí, essa questão de leitura, né, de imagens que a gente chama de linguagem não verbal, ela está presente em todos esses processos aí que eu falei para vocês, de concurso, de mestrado, doutorado, de especialização, tá bom? Então, você tem que ver que aqui tem uma legenda, e aqui, ó, esta figurinha significa aglutinado, esta figurinha em branco significa não aglutinado, tá bom? Mas não precisa ficar desgostosa por causa disso. Tá bom, Gabriela? Tá ok, professor. Então tá. Eu enviei para vocês na plataforma o terceiro exercício, tá? O terceiro exercício, ele vai exigir de vocês um pouquinho de busca, tá? De assuntos que nós não conversamos em sala de aula, tá? Ele é sobre microbiologia, mas ele é de uma situação que se apresenta no dia a dia de trabalho de vocês também, tá? Então, procurem lá ver o que é um curativo a vácuo, tá? Eu já postei o exercício lá. Procure ver as estruturas dos micro-organismos, procure ver as intervenções que você faz para destruir um possível micro-organismo que esteja causando infecção numa ferida, tá bom? E esse terceiro exercício resolvam, porque o objetivo do exercício é que vocês se debrucem sobre um determinado problema que vocês irão encontrar no dia a dia de vocês e tentem resolver. E aí depois a gente vai comentar, igual comentou, esses dois exercícios aqui. Ok? E professor, e no caso assim dos exercícios, os que entregaram só um exercício? Só o primeiro, no caso? Os exercícios são 3 exercícios. Cada um vai os trabalhos vão valer aquela pontuação de 3 pontos da prova, tá? Nós demos bastante tempo, demos uma semana, né? Então eu envio na terça-feira e corrijo na próxima. E envio o segundo, corrijo na próxima terça-feira. Então a gente tinha um espaço bastante grande para resolver esse exercício, que era uma semana, tá? Então, quem não fez, vai ficar sem a pontuação. Certo? Então assim, para essa pontuação, tem que fazer os 3. Se entregar só 2... eu vou corrigir o exercício ainda, tá, pessoal? Não quer dizer que você fez os 3 que você vai obter os 3, tá? Eu vou corrigir o exercício e vou dar a pontuação em cima. Então, tá bom? Tá certo, obrigada. Então tá, pessoal. Boa noite. Por hoje é isso. Boa noite.
Boa noite. Boa noite.